Contrate pessoas apaixonadas, pois a paixão é algo que não se ensina, diz Jack Dorsey. Esse é um ótimo conselho. Se vamos formar equipes, se vamos ter pessoas trabalhando conosco, é muito importante que a gente procure pessoas automotivadas, pessoas que tenham brilho nos olhos, que sejam predispostas a construir alguma coisa de positivo em suas vidas. Isso é muito importante. Não podemos ter ao nosso lado, seja em qual for o empreendimento a que estivermos nos lançando, pessoas desmotivadas, pessoas negativas, pessoas para baixo, né? Esse tipo de pessoa não nos ajudará a vencer na vida, a ter sucesso, a seguir em frente, a conquistar coisas importantes. Então, muito cuidado com quem você se conecta, cuidado com a energia que está à sua volta. Você precisa se conectar com energias positivas. Esteja atento a isso. Uma outra frase que eu quero iniciar esse vídeo chacoalhando o cérebro de vocês, eu vi recentemente, dizia o seguinte: quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Isso é muito importante porque foi um dos temas da nossa live do dia 25. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Está gravado aqui no canal, recomendo que assistam. Foi uma live maravilhosa, né? Conversamos com Marcos Costa, que foi CEO de duas grandes multinacionais, uma francesa, a Alstom, outra americana, a GE Transporte. E foi muito bom porque ele trouxe toda a sua experiência de vida enquanto CEO. Foi presidente das duas empresas aqui no Brasil, então uma bagagem muito grande. Falou sobre a sua trajetória profissional, as escolhas difíceis, né? A questão da vida pessoal de um presidente de uma grande empresa, como é, né? O nível de estresse, de ansiedade, como lidar com crises. Ele relatou um pouco o enfrentamento de duas grandes crises que ele viveu. Enfim, formação de equipes vencedoras, e um dos temas que ele destacou foi esse da resiliência, da importância da resiliência, ou seja, de você não se dar por vencido. Por piores que as coisas possam parecer, é possível sempre encontrar forças para superar as dificuldades. Vai depender de cada um de nós, vai depender das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, esteja atento a isso, a capacidade de superar as dificuldades. Precisamos ter isso conosco ao longo de nossa trajetória. Dificuldades, todos passam, uns mais, outros menos, é verdade, mas todos passam por dificuldades. Os desafios, eu costumo dizer que os desafios são testes, são provações, são dificuldades que surgem para ver se realmente nós temos convicção para ter a energia necessária e a inteligência para superar ou contornar os obstáculos. Porque lembre-se, nem sempre é necessário você superar, passar por cima dos obstáculos. Você precisa ter a inteligência da água. A água muitas vezes ela apenas contorna as pedras. Preste atenção quando você for ver um rio e perceba que há momentos em que a água vai acumulando uma quantidade no rio até superar uma pedra, né? Vai acumulando uma quantidade e depois supera a pedra. Tem momentos que a água simplesmente corta para um lado, corta pelo outro. Ela não perde tempo para superar aquele obstáculo por cima, né? Ela busca alternativas, os lados para fluir. O importante é fluir. Então, tudo é uma questão de estratégia e a natureza está sempre a nos ensinar. Aprendi isso porque desenvolvi alguns projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver projetos em área rural. E a gente aprende muito com o agricultor. Por isso a importância do espírito de abertura, que foi outro tema que a gente conversou com o Marcos Costa. O espírito de abertura é essencial para perceber que o outro é alguém que sabe algo ou pode saber algo que eu não sei. Por isso a importância de estar aberto a esse processo de aprendizado permanente
Isso é sua responsabilidade, de ninguém mais. Muito bem. Seja bem-vindo ao canal Viver de Renda, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso outro canal, Café com Ações, aqui no YouTube. E esteja sempre conosco. Maratone os mais de 1.100 vídeos. Quem diria, né? 1.100 vídeos. Estão aqui à sua disposição gratuitamente. Gratuitamente. Muito conteúdo, muita informação. Faça a linha do tempo. Eu recomendo que você faça isso. A ordem cronológica. Começamos lá em julho de 2020. Vá subindo e maratonando. Porque os vídeos, eles reforçam informações que foram ditas. Eles conversam entre si. Então, o vídeo 80 fala de algo que foi dito no vídeo 67. Entendeu? Então é importante fazer isso. Imagine um livro. Se você começar a pular as páginas do livro, o que é que vai acontecer? Você vai se perder na narrativa, você vai se perder na história. Então você precisa fazer a ordem cronológica. Experimente, isso vai ser muito bom. Só você tem a ganhar, ninguém mais. Muito bem. Uma outra frase que eu queria compartilhar com vocês, a gente sempre faz de vez em quando essa sessão do chacoalhar o cérebro. Will Smith, o ator norte-americano, né? Ele disse o seguinte: dinheiro e sucesso não mudam as pessoas. A gente às vezes ouve isso, né? Que o dinheiro e o sucesso mudou fulano. Não, dinheiro e sucesso não mudam as pessoas, disse Will Smith. Simplesmente eles amplificam o que já está lá. Amplificam o que já está lá. Então é isso. Isso também que eu acredito. As pessoas são o que são. E o dinheiro e o sucesso apenas vai amplificar o que já existe ali. Então vamos estar atentos a isso. Muito bem, vamos agora entrar no nosso estudo de caso, nosso segundo vídeo da Oi desse dia. E eu quero pontuar aqui algumas questões relacionadas ao CAD e à Oi. O CAD, vamos lembrar que o CAD aprovou a troca de controle da Oi para o BTG na Vital. Isso já foi feito. Vamos resgatar isso, isso já aconteceu. O CAD aprovou a troca de controle da Oi para o BTG na Vital. A Oi S.A. comunicou ao mercado em outubro, em 18/10, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, havia aprovado a venda no controle da Vital ao fundo do BTG Pactual. O negócio envolve aí uma quantia de 12,9 bilhões de reais e agora depende da confirmação da Anatel. Então veja, 18/10, 18 de outubro, então novembro, dezembro, janeiro, 3 meses já se passaram, estamos aí já no final de fevereiro, ou no final de janeiro e indo para fevereiro, para o quarto mês, né? Então, muito tempo para que a Anatel dê a anuência prévia para aprovação da troca de controle da Oi para o BTG, no caso da Vital. Esse assunto é excessivamente procrastinado. O CAD, nesse aspecto, foi até rápido, porque o leilão da compra da parte do capital social da Oi para o BTG foi em julho. Então foi até relativamente rápido. De julho para outubro o CAD já tinha se manifestado. Para minha surpresa negativa, a Anatel está deitada em berço esplêndido, dormindo aquele sono retardado, aquele sono sonolento, aquele sono de procrastinação, entendeu? Que eu fico observando assim, meu Deus, o que acontece que uma instituição se presta a este papel de não fazer um trabalho com o nível de expectativa que a sociedade brasileira espera dessa instituição, né? Então, 18 de outubro, o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a venda do controle da Vital. A expectativa é que, a minha expectativa pelo menos, era que em 30 dias, no mais tardar, em 18/11, a Anatel se pronunciasse sobre este assunto da Vital. Não aconteceu. Lamentável surpresa negativa, né? Não aconteceu isso, é uma pena. Mas, voltando a este tema, o CAD resolveu isso no dia 18/10. Nessa definição de aprovação do CAD, o que foi aprovado? Foi aprovado o que foi acertado lá atrás no leilão em julho. O BTG vai ficar com 57,9% do controle da antiga Infracol, atualmente Vital, né? 57,9%. E a Oi vai ficar com 42,1%.
Por este 57,9%, o BTG vai pagar 12,9 bilhões de reais para pagar. Precisa da aprovação da Anatel, que está lá adormecida em berço esplêndido, ok? Mas vamos falar mais sobre a Anatel já já. A Superintendência Geral do CAD fez um despacho aprovando a operação de alienação nessa data de 18/10, nos termos da legislação aplicável. A decisão se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, ou seja, logo 15 dias depois ela se transformou em efetiva, caso não houvesse nenhum tipo de recurso de terceiros interessados que questionassem a decisão do CAD. Não houve nenhum questionamento, portanto, vida que segue, e na parte do CAD este assunto está resolvido, esse assunto está finalizado. Isso é muito bom. Muito bem. Feito isso, as expectativas então iam para a Anatel, ou seja, centraram-se na Anatel, né? E o que acontece? Acontece que a Anatel ainda está aí ruminando o assunto ou sem ter tido oportunidade de dar uma prioridade ao assunto, né? A área técnica da Anatel trabalha, isso é um lado bom, a área técnica da Anatel trabalha, enquanto que os conselheiros são mais descansados, a parte técnica operacional da Anatel tem trabalhado, a gente não pode questionar isso. Então, a questão relacionada aí à venda do controle da Vital para o BTG foi aprovado internamente pela área técnica da Anatel, foi recomendada a aprovação da venda da parte do controle acionário da Oi na Vital para o BTG, foi recomendado. Isso depois subiu para a Procuradoria Federal Especializada da Anatel, e essa Procuradoria Federal Especializada da Anatel também se manifestou já agora em janeiro. Em janeiro houve essa manifestação da Procuradoria da Fazenda, Procuradoria Federal Especializada, perdão. Então agora nessa semana de 21 de janeiro houve uma manifestação, um parecer também favorável. A Procuradoria Federal não viu nenhum impedimento ou fez qualquer tipo de recomendação que inviabilize a aprovação da operação nos termos propostos. Eles se basearam na análise do relatório da área técnica da Anatel, se basearam nesse relatório, que já tinha dado o sinal verde, né, Então a Procuradoria Federal analisou isso e referendou a área técnica, né? A área técnica já tinha dito que não havia nenhum tipo de risco nessa operação. Um dos pontos de atenção era a questão dos bens reversíveis, mas aí a área técnica, né, disse que não havia nenhum risco em relação a isso, porque já havia excessiva regulamentação, havia uma regulamentação clara que, ao estender às empresas coligadas e controladas todas as obrigações relacionadas à reversibilidade das concessionárias, e a Oi segue sendo controladora da Vital, mesmo após a venda para o BTG, e a Anatel entende que os bens reversíveis estão, portanto, preservados, né? E aí, tudo tranquilo. Agora, com este parecer, esse assunto deve andar um pouco mais na Anatel, é o que se espera, né? Que ande um pouco mais esse processo na Anatel. Na semana que passou, também na semana anterior, de 21 de janeiro, a Anatel, mediante um processo de sorteio, acabou sorteando o relator no conselho diretor da Anatel, o Vicente Aquino, que na sexta-feira 21 ele recebeu essa incumbência de fazer o seu relatório para então levar este assunto ao conselho para votação, né? A matéria havia subido ao conselho no dia anterior, enviada pela Superintendência Executiva da agência.
O relatório da equipe técnica foi remetido à Procuradoria Federal Especializada, já teve também o parecer da Procuradoria Federal Especializada, todos os pareceres favoráveis à concretização desse negócio entre o BTG e a Oi, sem nenhuma ressalva no que diz respeito à Vital. E agora a bola está nas mãos aí do conselheiro Vicente Aquino. O que é que a gente espera? A gente espera que esse assunto nas mãos do conselheiro possa, vamos dizer assim, ser breve, né? Porque está tudo já acordado, já está tudo acertado, então que ele seja breve, Vicente Aquino, né? Que ele seja breve, que ele não se arraste nesse processo por mais tempo. Já se perdeu, viu, Vicente, muito tempo com isso. Sei que não é culpa sua, mas o fato é que a procrastinação da Anatel e do CAD estão resultando no aumento da dívida da Oi da ordem de 2,5 bilhões de reais. Talvez você não saiba, viu, Vicente, mas são 2,5 bilhões de reais. Você há de convir aqui entre nós que não é pouca coisa, né? 2,5 bi de aumento de dívida em 2 trimestres, o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. E essa procrastinação da Anatel, a gente está se referindo aí a 2 assuntos que são sensíveis e que já deveriam ter sido votados por vocês, nobres conselheiros da Anatel. Tanto a venda do imóvel, que ainda não tem uma data definida para votação, reza-se a Deus que março seja o limite para essa procrastinação dos conselheiros, e que agora em fevereiro tenha-se a oportunidade de resolver este problema da Vital. Há uma reunião marcada na Anatel para o dia 10 de fevereiro, né? Há uma reunião marcada para a Anatel no dia 10 de fevereiro. Espera-se então que esse assunto possa chegar ao voto nessa data, do dia 10 de fevereiro. É uma expectativa, né? Ela é possível? Queira Deus que sim, né? A próxima reunião do Conselho Diretor vai ser essa, no dia 10. Então já seria de muito positivo se a Anatel, nessa data de 10 de fevereiro, resolvesse a anuência prévia da operação da Vital. Seria menos um problema nas costas da Anatel, dos conselheiros. Seria algo já resolvido. Condições para isso temos, na verdade, contamos com a boa vontade do conselheiro aí Vicente Aquino para produzir esse relatório, esse parecer, para que isso possa subir para o Conselho e estar na pauta do dia 10 de fevereiro. Essa vai ser uma boa notícia se confirmar 10 de fevereiro, votar a anuência prévia e aprovar a anuência prévia, porque a área técnica da Anatel já disse que está tudo ok, a Procuradoria Especializada também já disse que está tudo ok, então por que não estaria ok para os conselheiros? Não há o menor sentido, né? Então, que se valide o trabalho que foi feito anteriormente e que seja no dia 10 de fevereiro, para que isso não se procrastine ainda mais. Quando eu falo procrastinar, o pessoal da Anatel precisa entender que esse assunto teria que estar resolvido em dezembro do ano passado. Em dezembro. Mais do que isso, já é um certo deboche com a sociedade, com a empresa Oi, com os fornecedores, com os clientes, com os acionistas. É preciso ter mais celeridade nesse trâmite dessas coisas, né? Esse tempo excessivo ou até mesmo a falta de prazo estabelecido é uma vergonha aqui para o nosso serviço público brasileiro. Isso é uma vergonha, como diz o Boris Casoy, né? É preciso prazo, eu aprendi isso na iniciativa privada. Trabalho sem prazo é trabalho não levado a sério. Então, por enquanto, se a gente não tem prazos muito bem definidos por parte da Anatel para transitar estes processos, a sensação que nós temos cá de fora, com todo respeito à Anatel, é de que o trabalho da Anatel não é um trabalho levado a sério, porque não tem prazo. Então você pode ficar com um processo 11 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 30 meses, a perder de vista. Isso não existe. Na iniciativa privada, os conselheiros precisam entender que todos estariam demitidos.
todos estariam demitidos. Então, tem algo errado. Tem algo errado. Neste mundo em que o funcionário público brasileiro vive, tem algo de muito errado. E como os funcionários públicos são servidores, vamos procurar na definição do Google aí, o que é que significa servidor. Vamos procurar entender o que são servidores públicos. E mais, vocês são pagos pelos nossos impostos, da população, das empresas. Então precisavam ter a humildade, né? Precisavam reconhecer a importância de fazer o trabalho com uma brevidade maior, né? E dar satisfações à sociedade quando cobrados. E não ficar fazendo de conta que não é com vocês o que está acontecendo. Uma mudança de mentalidade. Eu acho que isso é importante. E a nós, sociedade, os palhaços, nós precisamos cobrar. Cobrar de quem, Clóvis? Cobrar dos deputados que você elege, que a gente elege, cobrar dos senadores que a gente elege, cobrar dos governadores, do presidente da República, entendeu? Temos que cobrar dessa turma, porque eles são eleitos, né? São servidores públicos também, precisam ser cobrados. Agora, se a gente não cobra, fica essa coisa lastimável que é o Brasil desde o descobrimento, né? Porque ninguém cobra nada. Aí fica difícil. Mas a gente precisa evoluir e a gente vai evoluindo. Pode demorar ainda mais 500 anos, 1000 anos, mas a gente está em transformação. Mas o importante é não perder a esperança, o otimismo e cada um fazer a sua parte. E fazendo alguma coisa para contribuir, para ampliar o entendimento das pessoas, né? Para que as pessoas se empoderem mais, enfim. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Certo? Então é isso, quer dizer, nós temos aí essa perspectiva do dia 10 de fevereiro, esse assunto chegar na Anatel para voto da Vital. E assim a gente vai ter a Vital sendo resolvida no dia 10, com fé em Deus, para que a coisa seja, vamos dizer assim, serenada, que seja aprovada essa operação, que o BTG possa assumir a sua parte no que lhe compete em relação à Vital, porque até agora a Vital vem funcionando muito por conta vamos dizer assim, de um apoio e de um direcionamento que a própria Oi foi dando nesse processo, porque foi a Oi que criou a Vital. Hoje a Oi é dona 100% da Vital, né? Não vamos nos enganar aqui. Oi hoje é 100% a dona da Vital. Essa empresa que está avaliada em torno de 22,3 bilhões, considerando aí todo o capital social, né? E aí a Oi precisa passar este bastão para o BTG, e para passar este bastão para o BTG falta a anuência prévia da Anatel, que talvez seja agora, dia 10 de fevereiro. Vamos aguardar e vamos mandar mensagens, né, para o pessoal da Anatel, entrar no site, mandar lá os e-mails, né? Todo mundo aqui pode mandar e-mail pedindo para que dia 10 de fevereiro esse assunto da Vital possa ser resolvido. Isso feito, ficamos ainda com a expectativa de que em março a Oi Móvel vá a voto na Anatel. Já estaremos com ela aprovada a venda da Oi Móvel agora em fevereiro por parte do CAD, porque é essa a expectativa que a gente tem também, que agora dia 9 de fevereiro o CAD aprove a venda da Oi Móvel. É o que se espera, sem surpresas. Eu não consigo enxergar nenhuma surpresa negativa, né, nesses assuntos. A lógica e a racionalidade apontam para que todas essas operações sejam conclusas de modo satisfatório. Né? O resto é especulação, o resto é boataria, o resto é ruído que é provocado e que apenas perturba o ambiente dos investidores. Mas uma coisa que é importante a gente refletir, né? Eu vi um post da Renata Vick, CEO da Copenhague, que eu gostei muito desse post dela. Ela disse assim: seja ação, seja ação. Gostei muito do que ela disse. Eu sempre estou olhando essas coisas assim que eu julgo interessante, porque se chama a minha atenção, eu
tenho esse desejo de compartilhar com vocês. E aí Renata Vick diz assim: uma pessoa que é ação é aquela que a todo tempo chama a responsabilidade para si, toma as rédeas das situações e é pura proatividade. Por sua vez, a pessoa que é reação sempre espera que as situações se desenrolem para tomar uma atitude. Nesse mar de pessoas que apenas fluem com a maré e seguem o curso das ondas, ouse ser ação. Ouse ser ação. Assuma as responsabilidades pelos seus objetivos e seja proativo, seja protagonista a todo momento e jamais espere dos outros a atitude que você pode ter. Desta forma, você vai evitar um monte de frustrações e, como consequência, insucessos. Quem é ação não deixa para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Não espera que a solução venha embrulhado em uma caixa de presente, mas a desenvolve. A pessoa, a ação, não espera o desenrolar das situações, mas está no controle, mesmo diante dos imprevistos. Essa pessoa sabe reconhecer seus aliados e sabe até que ponto pode e deve contar com eles, e quando é o momento certo de agir para acelerar ou diminuir o ritmo das coisas. Interessante, né? Muito interessante esse texto que a Renata Vick compartilhou. E ela continua, não acabou não, viu? Muito mais importante e mais importante de tudo, uma pessoa à ação não repassa culpas ou se apoia nas circunstâncias, mas assume responsabilidades e antes de apontar o dedo e questionar o que o outro fez, se autoanalisa e se pergunta o que ela não fez e que deveria ter feito, ou que tipo de aprendizado é possível tirar para nunca mais repetir os mesmos erros. Haja sempre como se tudo dependesse de você. Haja sempre como se tudo dependesse de você, mesmo sabendo que, na realidade, a força do coletivo é sempre mais poderosa do que a individual. E, acima de tudo, tenha humildade para reconhecer suas vulnerabilidades, mas não as capacite a ponto de elas se tornarem empecilho para o seu progresso. Então, reflita sobre isso, porque entre ser ação e reação, nós precisamos ser protagonistas, nós precisamos ser ação e precisamos construir um mundo melhor. E isso depende de cada um de nós. E faz todo o sentido e nexo com outra mensagem que eu queria aqui compartilhar com vocês, do Bernardinho. Ele disse assim: substitua a frase "viva cada dia como se fosse o último" por "execute cada ato da sua vida como se o último fosse". Enquanto a primeira frase é um convite ao imediatismo, a segunda é um convite à excelência em tudo que você fizer. Eu sempre coloco nos meus posts no Instagram algumas mensagens que o título é a seguinte: ofereça o seu melhor. Ofereça sempre o seu melhor. O mundo agradece e você será reconhecido por isso. Acredite nisso. Você será reconhecido por isso, por oferecer sempre o seu melhor. Finalizando esse vídeo, nós estamos aí já com algumas prévias de números da Oi relacionados ao mês de novembro. O escritório que cuida da recuperação judicial divulgou alguns dados, tem aí uma geração de caixa negativo, caixa operacional negativo, da ordem de 165 milhões no mês de novembro. Isso deverá se repetir também em dezembro e talvez também em janeiro, esse caixa negativo, ok? Então não nos tomemos aí como surpresos por essa geração de caixa negativo da Oi. O resultado vem após uma geração de 136 milhões negativos de outubro. Então a gente já veio um caixa negativo em outubro, novembro, deve ser assim em dezembro, deve ser assim em janeiro. Os investimentos da Oi atingiram 198 milhões em novembro e assim o saldo final do caixa financeiro das recuperandas teve uma redução de 137 milhões em novembro de 2021 e totaliza totaliza à época
2,628 bilhões. Esse é o caixa da Oi. Lembre-se que no passado, não muito distante, já foi 4 bilhões e pouco. Então esse caixa está sendo reduzido com o passar do tempo e agora temos um caixa de 2,628 bilhões referente a novembro. Em dezembro deve ter caído um pouco mais, talvez esteja aí na faixa de 2,5 bilhões o caixa na virada de dezembro para janeiro. Vamos continuar monitorando. Lembra-se que houve uma matéria, acho que no canal Telesíntese ou no Teletime, dizendo que pessoas da Oi, pessoas da diretoria da Oi teriam ido até a Anatel e ao CAD para pedir celeridade na avaliação, em especial na Anatel, uma celeridade na questão da finalização do processo de apreciação da venda da Oi Móvel, porque a empresa já começaria a enfrentar uma situação de restrição de caixa a partir de fevereiro. E é um pouco o que eu acho que nós vamos começar a enxergar exatamente no mês de fevereiro. Me parece que a gente, encerrando dezembro com 2,5 bilhões, a gente vai estar entrando janeiro com uma situação de caixa mais, vamos dizer assim, apertada. Estaremos aí talvez com 2,4, 2,3 bi em janeiro e deve existir em fevereiro algum volume de pagamentos, de amortização de dívidas e tudo mais, na ordem de 900 milhões a 1 bilhão para ser processado em fevereiro. Com isso, esse caixa vai cair para algo em torno de 1,3, 1,4, 1,5 bilhão de reais ao final de fevereiro. Então, sim, é preocupante a situação de caixa da empresa. Ela tem como criar situações, mas criar situações que de alguma maneira vai gerar novas dívidas. Então, é preciso dar celeridade à conclusão tanto dos processos relativos à Vital como da Oi Móvel. É por isso que a Anatel precisa de mais senso de urgência. Eu acredito que essa procrastinação já exorbitou todos os limites da paciência e da razoabilidade. E é preciso agora botar as luzes sobre a Anatel e cobrar da Anatel uma finalização, tanto do processo da Vital, que se espera que seja agora nessa reunião de 10 de fevereiro, como também da Oi Móvel, que espera-se que seja na reunião da Anatel de março. Postergar, além disso, é um desrespeito ao país, é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito à Oi, é um desrespeito às empresas envolvidas no entorno da Oi, nos processos da Oi. Eu acho que isso não pode ir além desse limite aí de fevereiro e março. É o que eu acho. Eu estou externando aqui e vocês, por favor, pressionem a Anatel por e-mail. É importante essa pressão. Infelizmente, a máquina pública aqui só move as engrenagens quando muito pressionada. Sem pressão, ninguém quer trabalhar. Acredite nisso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.